Tem uma questão aqui, Fabiola, que tem um ditado muito pertinente para essa ocasião que te diz o seguinte: a real medida de um homem ou de uma mulher, para todos os efeitos, se dá em momentos de adversidade. Você vê quem de fato é aquela pessoa em momentos de adversidade. Veja que curioso. O Jair Bolsonaro, que foi uma pessoa que sempre se vendeu, um líder político que sempre se vendeu como extremamente corajoso, viril, agressivo, que teria todas essas características, que fazia até aquele tipo de piadinha, entre aspas, do abraço hétero, de que, enfim, sempre se articulou com base nesse tipo de propriedade, dizendo que ele seria uma pessoa extremamente forte. O que a gente viu no primeiro período real de adversidade que ele teve que enfrentar após a derrota nas urnas durante o segundo turno das eleições presidenciais foi exatamente o contrário. Foi exatamente uma pessoa extremamente frágil que não consegue se conduzir na seara pública sem chorar, sem se colocar de uma maneira absolutamente sentimental. E isso te diz muito, a meu ver, pelo menos, acerca do perfil do Jair Bolsonaro quando ele tem que lidar com a adversidade de uma maneira real. Porque é muito fácil se portar como alguém viril, como alguém se conduz como o machão ou como o bulinador da turma, que é assim que efetivamente o Jair Bolsonaro sempre se conduziu em público, quando os ventos estão soprando a vosso favor. De fato, é muito mais complicado fazer isso quando você tem que lidar com antagonismo, com contrariedade, com frustração, com derrota, que é isso que ele e os bolsonaristas, consequentemente, estão tendo que encarar desde da derrota na eleição presidencial. Nessa ocasião, ele se mostra muito mais frágil, ele se mostra muito mais suscetível a ter que lidar com esse tipo de postura que a gente vê nessa apresentação na live com esse cantor sertanejo. Então é sintomático. E tudo isso é muito sintomático e desmonta todo aquele estereótipo que ele tentava construir ao redor de si mesmo, da figura viril, que não chora, que é imbrochável, que é infalível, que é imorrível, perdão pelo termo, mas que é incomível, que entre aspas foi esse o termo que ele efetivamente usou para falar a respeito dele mesmo. Aí está a versão do Jair Bolsonaro, que tem que lidar com algum nível de contrariedade, com derrota, e fica claro para o país inteiro, a meu ver, pelo menos, que falta fibra. Ele não tem fibra para encarar uma situação de adversidade complexa, no qual você tem que lidar com antagonismos e derrotas, entende? O Jair Bolsonaro é aquele bravateiro que vai muito bem enquanto os ventos sopram a seu favor. A partir do momento que ele tem que lidar com uma situação um pouco menos favorável e mais complexa, essa é a pessoa que vem a público que não consegue parar de chorar um instante. É assim que ele vem se conduzindo desde que perdeu o segundo turno das eleições presidenciais, Fabiola.